Olá, está no ar o Espaço Comunicação. Hoje apresentando duas videobiografias. A primeira, Cláudio Fontana, um devoto do Homem de Nazaré, que conta a história desse cantor e compositor brasileiro que fez sucesso na década de 60. Para comentar sobre essa videobiografia, eu converso com Jéssica Campos, diretora do vídeo. Jéssica, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Como você conheceu Cláudio Fontana e por que escolheu ele como personagem? Uma integrante do grupo, a Patrícia Diniz, ela trabalha na Rádio 9 de Julho e lá ele apresenta um programa. E aí ela contou a história dele, a gente achou interessante e a gente aproveitou que ia completar 40 anos da composição Homem de Nazaré. E aí a gente resolveu fazer sobre ele, o Cláudio Fontana. Certo. E Cláudio Fontana tem músicas reconhecidas em todo o Brasil, né? Isso aparece no vídeo? Sim, aparece. E a gente deu prioridade a duas canções, O Homem de Nazaré e uma da família Chocolate, que aparece ele e a família dele. Falando nisso, o que é o Grupo Chocolate? O Grupo Chocolate, ele formou ele, Cláudio Fontana, a Malu, que é a esposa, e os dois filhos, uma menina e um menino. E aí eles faziam shows e apareciam em programas de televisão, da Xuxa, da Angélica, e apresentavam a família Chocolate, com canções infantis. Certo. E o que você destaca nesse vídeo? O que mais chama a atenção? O que mais me chama a atenção é um momento particular meu que eu gostei, que é quando está a Malu e o Cláudio Fontana na própria casa deles, e aí eles relembram como era o dia a dia de gravação, que o Cláudio Fontana e a Malu iam buscar os filhos para poder ir gravar os programas infantis, e aí eles relembram essa fase. Essa é a parte que eu mais gosto. Legal. Jéssica, obrigado pela sua participação, viu? Obrigada. Bom, agora nós vamos assistir a videobiografia Cláudio Fontana, um devoto do Homem de Nazaré. E no próximo bloco eu converso com Antônio Canezin sobre a videobiografia Mineirando pelo Mundo. É rapidinho, já voltamos. Desde pequenininho eu frequentava os programas de auditório, até aconteceu um caso muito... Eu empatei com uma menininha e o prêmio era uma poupança na Caixa Econômica. De repente, enquanto eu esperava ganhar aquilo, lá esperando o locutor que comandava o programa, disse assim: ah, mas como este menino é um menino tão querido, ele deixa para que ganhe o primeiro prêmio esta menininha. Ah, eu saí daquele programa chorando e disse: nunca mais que eu quero cantar. Depois passou e eu continuei, gostava de cantar, fui crooner do Conjunto do Nonato em São Luís do Maranhão, conjunto de baile, e tive programas de rádio também, na Rádio Gurupi, discoteca e suas ordens, e cantava nos bailinhos, e fui cada dia mais ganhando confiança e gostando de cantar e de compor em São Luís do Maranhão. Isso é nos anos... finalzinho dos anos 50 e começo dos anos 60. Hoje à noite partirei, pretendo nunca mais lhe ver, desde o dia em que lhe encontrei. A minha vida é um eterno sofrer. Adeus, ingrata, adeus. A gente ouvia muito, como todo o Brasil, a rádio do Rio de Janeiro, aqueles cantores da época, né? As mulheres era a Emilinha Borba, era a Marlene, e os cantores, evidentemente, eram o Calbi Peixoto. E eu gostava muito, o timbre de voz do Calbi, Conceição, eu me lembro muito bem, eu gostava daquilo. Peri Ribeiro, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, era bossa nova na época. E eu cantava as canções dele, porque era o sucesso que a gente ouvia no Nordeste. E minha carreira começou assim. Adeus, ingrata, não é preciso nem me escrever. Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata, não é preciso nem me... Tenho mais de 500 canções gravadas, eu sou autor do primeiro sucesso do Julio Iglesias, que é um dos maiores ídolos românticos do mundo hoje, gravou minha música em 1972,
chamada Mi Amor é Mais Jovem que Eu, Meu Amor é Mais Jovem que Eu. Mais jovem que eu, mais jovem que eu. Eu sou autor de uma música chamada O Homem de Nazaré, que é o meu maior sucesso como compositor, sou autor da letra e da música. Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou o homem de Nazaré. Além de outras canções, eu gravei com Agnaldo Timóteo, os cantores populares brasileiros, gravei com Nelson Neri, sucesso internacional também, o Happy Birthday to You, My Darling, Feliz Cumpleaños, Querida Minha, foi primeiros lugares no mundo latino com Nelson Neri. Gravei com Ângela Maria, a maior cantora do Brasil, Eliana dos Dedinhos, algumas canções da Eliana são de minha autoria, Os Palhaços Atchim Espirro, que eu produzi na gravadora RGE há algum tempo. E Vanderlei Cardoso gravou minha música Doce de Coco, foi meu primeiro sucesso que o Brasil inteiro gravou comigo. E muitos outros artistas, Chitãozinho e Chororó, regravaram a minha música Homem de Nazaré, vendeu 1,5 milhão de discos, só eles, o Chitãozinho e Chororó. Gravou também o Choro Apaixonado. Muitos artistas sertanejos, eu tenho a facilidade, sambistas, o Jair Rodrigues gravou 2 músicas minhas, eu tenho a facilidade de, como compositor, fazer canções em todos os estilos, tanto romântico, tanto para criança. É um dom que Deus dá a cada um de nós. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há um mundo encantado feito pra você. A fase do infantil estava forte e me veio uma ideia. Eu, como compositor, sempre sobrevivi de tentar criar músicas diferenciadas. Peguei minha mulher, Malu, a Marcela, minha filha, e o Claudinho, e falei, vamos cantar. A gravadora foi a RGE, a Pier Music, com o Manuelzinho Pinto, que é muito famoso, e eu montei o Grupo Chocolate. Esse nome foi dado pelo Paulo Barbosa, o comunicador Paulo Barbosa. Ele tinha um quadro chamado Sucesso Chocolate. E eu perguntei para ele, ei Paulo, eu vou dar juntar com a família aí, Cláudio Fontana em família, e vou cantar umas músicas para criança. Ele falou, o nome Chocolate é importante, Grupo Chocolate. Eu falei, é esse mesmo. Aí ficou, ele é padrinho desse nome, Paulo Barbosa, é um dos maiores comunicadores do Brasil, hoje na Rádio Capital de São Paulo. Gostava do Grupo Chocolate? Ah, eu gostava, né? Eu tinha muita saudade, tenho muita saudade daquele tempo gostoso que a gente preparava os lanches correndo, ia pegar eles no colégio, porque depois a gente ia gravar a Xuxa, a Mara, a Sérgio Malandro, a Angélica, né? É verdade. Então era sempre aquele clima de festa. E sem contar o nosso programa na Rede Vida, né? Uhum. Cláudio Fontana e a Família Chocolate, o Grupo Chocolate. Que também foi uma fase muito gostosa, né? Rede Vida de televisão, nossa rede católica querida. Isso. Até quando, na época que surgiu o programa da Rede Vida, nós estávamos na Ilha Comprida, na praia, e não imaginava nunca, e de repente o seu João, o dono da Rede Vida, desesperado, procurando o Cláudio Fontana e a Família Chocolate. Éramos da gravadora Paulinas Comep. E assim nós iniciamos na Rede Vida o programa de televisão Família Chocolate, que foi 6, 7 anos, Foram 6 né? anos. Maravilhosos. Vou pedir para Frei Galvão interceder. Eu entendi quando Frei Galvão foi canonizado, o primeiro santo brasileiro, de que eu, como cristão católico, tinha que fazer alguma coisa para ajudar a divulgar Frei Galvão. Assim como a canção Homem de Nazaré, fiz canções para Frei Galvão. Fui ao mosteiro, mostrei para as irmãs, escrevi um livrinho, Literatura de Cordel, e já se vão 6 anos de Cláudio Fontana divulgando amor e devoção ao primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. A Madre Abadesa, Aparecida e a irmã Eliana me chamaram e disseram, Cláudio, nós vamos ter um programa na rádio e gostaríamos que você apresentasse. Eu até ponderei a ela, irmãzinha, eu sou devoto, tenho minha carreira de cantor popular. Ela disse, mas nós gostamos do trabalho que você faz popular, de levar Frei Galvão ao povo, levar Frei Galvão à sua gente.
e ficaríamos felizes se você aceitasse. Aí a Malu, minha esposa, disse, não, nós aceitamos. E lá estou eu produzi o programa, eu apresento, produzi e produzo junto com a Malu. Estou iniciando aqui pela minha querida Rádio 9 de Julho, a mais querida emissora católica do Brasil, o programa Devoto de Frei Galvão. Alô, Devoto de Frei Galvão. E a partir de agora, nós iniciamos o programa de hoje com a oração ao nosso primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão. Oração. Rádio 9 de Julho. O Espaço Comunicação está de volta e nesse bloco eu recebo Antônio Canezinho para falar sobre a videobiografia Mineirando pelo Mundo. Antônio, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Você foi o diretor desse vídeo, né? Quem é Lilian Varela? A Lilian é uma mulher, assim, muito curiosa, né? Ela é casada com um sociólogo e ele viaja o mundo inteiro, assim, em reuniões, congressos e tal. E ela aproveita essas viagens do marido para conhecer, descobrir coisas novas. Então, ela já foi para a China um monte de vezes, né? Ela tem sonhos de ir em alguns outros lugares, na África, por exemplo. E ela aproveita essas viagens para conhecer comida, comprar alguns objetos curiosos para enfeitar o bar dela, né? Que é uma parte dela, assim, vamos dizer. Uhum. Legal. E como ela reagiu a esse convite para ser personagem da videobiografia de vocês? Ah, foi muito interessante, porque a gente descobriu esse bar no acaso, né? E aí a gente chegou para conversar com ela e na hora que a gente deparou com a figura dela, ela estava vestida com uma roupa meio diferente, assim, meio que com um turbante na cabeça e tal. E a gente foi batendo um papo ali e ela topou numa boa. Ela falou que já tinha feito outras gravações, mas que achou a ideia muito interessante, muito legal. Vocês gravaram no bar Drosófila, né? Um nome muito interessante. Vocês escolheram esse local ou foi a sugestão da Lilian mesmo, por ter muito dela ali? Então, na verdade, a gente conheceu o bar primeiro, né? A gente achou um lugar bem legal pelas coisas que tem nele, os objetos de variados países. E aí, na conversa com ela, ela começou a contar a história do bar, né? E ela é uma mineira, ela começou com Drosófila lá em Minas Gerais. Inclusive, ela falou que foi uma das madrinhas assim, da banda Jota Quest, porque antes do Jota Quest fazer sucesso, tocou bastante no bar Drosófila. Teve passagem lá o Chico Science também, antes de fazer sucesso. Mamonas Assassinas, antes de fazer sucesso. Pato Fu passou por lá também. Então, ela dizia assim que nos anos 80, o bar era muito grande lá em Belo Horizonte. E aí, ela teve que mudar para São Paulo e trouxe Drosófila com ela, né? Essa filosofia. E vendo tudo que aquele bar traz, aquele lugar, a gente resolveu fazer lá mesmo. Tem uma história por trás disso, Exatamente. né? Foi um ambiente bem recheado de histórias. Exatamente. Legal. A Lilian, ela se considera uma pessoa divertida, excêntrica. E você, como você definiria a Lilian? Ela é realmente muito divertida, é uma pessoa muito curiosa e ela gosta de se jogar no mundo. Para ela não tem tempo ruim. É isso. Pessoa pra cima, né? Pessoa para cima, exatamente. Tá ótimo. Antônio, obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. O Espaço Comunicação está chegando ao fim, mas antes vamos assistir a videobiografia Mineirando pelo Mundo.
E para saber tudo sobre a nossa programação, é só acessar o site www.usjt.br/TV São Judas e curtir a fanpage no Facebook. Tchau e até a próxima! Eu gosto de gente, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar, sabe? Trocar ideias, trocar coisas. Eu gosto de adrenalina, eu gosto de coisa bombando, eu gosto daquele negócio que vem pau, aquela paulada na cabeça. E São Paulo me proporciona essa paulada na cabeça. Meu nome é Lilian Varela, eu sou a dona do Drosófila. O Drosófila, para quem não sabe, mas está louco para saber, é um bar que começou em Belo Horizonte no dia 15 de maio de 1986. Tinha uma coisa muito bacana que a gente começou a fazer, que foram as festas. E algumas bandas começaram a tocar. Então, uma das bandas que eu fui a madrinha da banda, assim, que eu achei muito legal, porque eu apresentava todas as quintas-feiras, na época chamava J Quest, que é a famosa J Quest atualmente. Antes dela, um pessoal que tocou no bar numa festinha que teve, que era o Pato Fu, né? O Pato Fu tá aí, é isso. Então foram passando coisas pelo bar. A ponto de, teve uma vez que passou um pessoal que foi lá tocar, esse cara chamava Chico Sainz, ele tocou durante 2 noites. A primeira noite tinha, sei lá, 15 pessoas. E eu lembro que eu ficava lá na frente do palco, eu falava, gente, esse cara é tão legal, tadinho, não tem ninguém. E era grande o Drosófila, que era um galpão velhão. Aí eu ficava correndo na frente do palco, pulando, dançando, para ele falar, ai, nossa, tem alguém gostando da minha música. Mas era aquela coisa, era um sucesso. Muito quem conheceu, quem viu, sabe o que era uma festa Drosófila, elas eram alucinantes. Aí, de repente, pum, casei. Aí virou aquela coisa, casei, mudei e não te convidei. E vim para São Paulo. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, eu falei, bom, eu comecei a trabalhar até com a internet, eu dei uma paradinha, comecei a trabalhar com a internet, estava começando, assim, era 97, então eu comecei a trabalhar com navegação, construção de sites, era até boa no assunto e tal. Foi quando começou essa onda. Mas eu falei, cara, ficar em frente ao computador não é isso que eu quero. Então, assim, aí eu abri o Drosófila aqui. Então, essa transição, na verdade, foi um casamento, né? Daí era a escolha. Você quer ficar em Belo Horizonte ou quer vir para São Paulo? Eu sou bacharel em turismo e, na verdade, eu nunca exerci a profissão. Até porque quando eu comecei a estudar, no final, eu falei, ai, que coisa canseira. Mas eu acho que eu aproveitei toda essa história e eu acho que foi bacana, porque eu viajo muito até hoje. Eu até brinco que um dia eu vou abrir uma agência, porque as pessoas me perguntam muito, me pedem muitas dicas, porque eu nunca faço óbvio. Eu sempre vou em lugares quase assim, nunca dantes navegados. Each and every day we got to find a way. Early Monday morning, right to Sunday. Each and every day we got to find a way. Early Monday morning, right to Sunday. And every day I pray to make it better. I gotta find a way to make it better, yeah. And every day I pray to make it better. I gotta find a way to make it better. Todo o centro da África, eu quero ainda visitar uma tribo que chama Maasai. Minha prioridade maior agora é lamber Belém, lamber a região norte do país inteirinha. Eu quero muito ainda ver muitas tribos no Brasil que são maravilhosas, essas tribos que estão no norte. Eu gostaria. Eu desde criança, meu pai e minha mãe nos levavam para a missa, né, e para ver procissão.
Então, as igrejas que a gente ia em Ouro Preto, igrejas que a gente ia lá em Tiradentes, São João del Rei, era aquela coisa assim, tudo ao mesmo tempo agora, milhões de coisas, muito ouro. Então, o Drosophila é essa profusão de imagens, quer dizer, equilibradamente, mas é muita coisa ao mesmo tempo agora. Essa decoração, que eu chamo atualmente de barroco contemporâneo, que é a releitura de tudo que eu vivi da minha infância, que é a releitura da minha mineiridade, do meu DNA, que é o que eu carrego comigo. Então foi assim que aconteceu, porque eu acreditava nessa decoração, tudo que eu queria, é o que eu sou. E o que eu sou é essa decoração, é minha alma, é tudo que está aí. Vejam o nosso filme. Ai, tchau!